Olá, 4 de julho de 2025. Lars Comar naquele nosso comentário da semana, falando um pouquinho do que apareceu na mídia, um outro ponto de vista. Vamos lá? De cara, semana passada, vídeo bem completinho, hein? E nessa semana nós vamos falar sobre a venda das bets versus venda de imóveis. Quem tá ganhando essa luta? Faturamento do grupo, como é que tá vindo esse ano? A carteira de pedido tá subindo, tá baixando? Minha Casa Minha Vida foi recorde, vou te explicar sobre isso. Problema no motor principal da economia brasileira, sim, agricultura, vou te falar por quê. De novo, informações distorcidas da mídia, inflação dos serviços e demissões. E vamos direto? Vamos lá. As bets, novamente, falando de bet, caramba, hein? Bet e jogo de azar já renderam mais de 3 bilhões à União em 2025. E só no mês de maio foram 814 milhões. O avanço do GGR, ou Gross Gaming Revenue, receita bruta dos jogos, tá? Essa é a receita do faturamento dos jogos. O porquê que tá pegando e o que que chama a atenção da gente? 814 milhões é muito dinheiro, não é? Então, esse valor, o GGR, corresponde à receita líquida das operadoras, total apostado de prêmio pago aos jogadores. O problema é que maio, esse recolhimento de 814 milhões, ele foi maior do que várias atividades. Por exemplo, educação. O setor de educação arrecadou no mesmo período 500 milhões, 516 para 800. Fabricação de máquina e equipamento, 408 milhões. Comércio varejista, 500. Comércio varejista pagou de imposto para o governo federal 500 milhões em maio e as bets 800 milhões. Dá para entender o porquê dessa gana de falar de bet, gana do governo de imposto lá? Lembrando que, Lércio, mas como pode? Comércio varejista, móveis, confecções, tudo paga-se bastante ICMS para os estados. A parte federal não é tão alta. E como nós temos um grande número de empresas pagando no Simples, a parte federal acaba ficando um pouco mais restrita, tá? E o governo já fala em mexer no Super Simples. Por quê? Ele quer morder essa fatia também. Mas daí eu fiz um outro cálculo para você. 814 milhões de imposto corresponde a 6,8, 7 bi de faturamento, porque eles pagam 12% federal. Então, as operadoras aqui de apostas online, já que nós não temos jogos de azar oficial no Brasil, interessante, né? 7 bilhões vezes 12, 800 milhões de pagamento. Mas, através de um amigo especialista nessa área de jogos, não aqui nas bets, mas em software de caça-níquel para o mercado americano, sim, o Brasil produz isso. Se liberar no Brasil, já está disponível. É, para cada aposta, eu vou explicar aqui para você. Para cada aposta, cada 100 reais apostados, na média, a pessoa recebe 80 de volta. Sim, uma hora ela ganha mais do que apostou, uma hora ela não ganha. E aí? E aí, na média, são 20%. Então, se nós formos fazer a mesma conta, digamos que, então são 7 bilhões em apostas, significa que 7 bilhões é o que gerou a receita. O brasileiro apostou em maio 34 bilhões de reais. Caso você não tenha noção do quanto isso é de grana, eu vou fazer um outro comparativo. Os 7 bilhões de receita é o que se vende de imóveis no Brasil. Isso mesmo. 7 bilhões é mais ou menos o que se vende de imóveis. Móveis seriado, móveis planejado, móveis de marcenaria, móveis estofados, colchões. Tudo isso somado é só o que o brasileiro na verdade, só o que as empresas de apostas arrecadaram. Se for considerar o quanto o brasileiro jogou, o quanto ele arriscou, são 5 meses de imóveis. Sim, o que se fatura, o que se vende no Brasil inteiro em 5 meses é o que o brasileiro arriscou só em maio. Como é que a venda, como é que o varejo suporta isso? Sim, é muita grana. Mas vamos seguir, tem mais notícias aqui.
E é para lá que está voltando os aumentos tributários. Como assim? O governo está mudando, tá? Agora vai vir o nome de taxação BBB. Você vai começar a observar isso em algumas campanhas. Já vou te explicando o porquê disso para você ficar bem informado. Está saindo o mote do governo, o mote, a base, tá? União e reconstrução. Lembra que é isso? União e reconstrução. Tá virando. Agora não é mais união e reconstrução. Agora é nós contra eles. Nós quem? Nós pobres e governantes contra eles ricos e poderosos, com o slogan de taxação, justiça tributária. Então, por justiça tributária, a taxação vai se virar para BBB, bilionários, bancos e bets. O que há por trás disso, e aí a ideia é só esclarecer sobre isso. Bets é por conta disso. O valor arrecadado é muito maior do que muita gente. Ah, o que, que as varejistas falam? Não importa para o governo, elas não dão dinheiro para ele. O que pega justamente é isso aqui. Então as bets eles vão para cima sim, com certeza vão aumentar. Bancos, como assim? A ideia é fazer com que a mídia, o brasileiro todo se voltem aos bancos são poderosos e ganham muito dinheiro, então eles têm que pagar mais imposto. Sim, são poderosos, ganham muito dinheiro, bancaram muitas eleições, por isso não se aprovam muitos impostos lá. O lucro de bancos sempre foi muito alto, mas o governo quer de alguma forma levar o povo contra para poder arrecadar um pouquinho mais de lá. E o terceiro ponto ali são bilionários, tá? O problema de arrecadação sobre bilionários, e agora vai vir aquele imposto de renda, tem que isentar até 5 mil, então os ricos, os super ricos pagarão. Lembrando a você que, na média, no Brasil, é considerado classe média quem tem uma renda acima de 3 mil reais. Um terço da população tem uma renda acima de 3 contos só, tá? 2 salários mínimos. Então, se você está falando numa renda aí de 10 mil reais por mês, você já é um ricaço. 20, 30, então, podre de rico. Não imagina que você não vai receber uma hora ou outra essa taxação. Mas, vamos lá, esperar, torcer e continue tocando o teu negócio, fazendo o melhor possível. Que se depender do governo, qualquer que seja, tá? Ah, se mudar o governo, muda. Toca o seu negócio, é mais negócio. E se você chegou até aqui, não esqueça, ó, coloquei uma parte disso, tá? Like, comenta, compartilha com os amigos. Se você quiser conversar comigo, é só mandar um e-mail para laerciocomar, tudo junto, @gmail.com. Simplinho, se você só está me ouvindo, fácil também. Quer conhecer mais da Demonitor, saber como funciona, como ter essas informações, se juntar a um grupo de 70 indústrias de imóveis que tem informações como essa disponíveis, entre em contato comigo. Como assim? Esse grupo, faturando mais de 7 bilhões por ano de imóveis, está com um crescimento acumulado esse ano de faturamento. Sim, ainda vem com crescimento. Ah, Lércio, mas olha aqui, diminuiu, hein? De março para cá diminuiu. Diminuiu o ritmo. Nós não podemos perder a noção de que o junho é um crescimento sobre o junho do ano passado. Então, ainda não sentimos uma queda, mas, óbvio, esse ritmo de crescimento já não é mais aquele que nós tínhamos, ainda vem crescendo, ainda vem faturando bem. A carteira de pedidos em aberto, que fechou em junho, em maio e junho, é uma das menores desde março do ano passado, antes do boom, antes do começo do ano. Ou seja, a carteira de pedido sentiu sim, então ela vem dando uma arrefecida. E por que que o Móveis dá essa arrefecida? Tá ligado ao poder de compra, endividamento, as pessoas não têm dinheiro, isso tudo é muito confuso, a gente nunca vai ter essa informação exata. É lógico, esse dinheiro todo indo para a Bet, igual nós vimos, lógico que isso aí tira dinheiro da economia, tá? Eu ouvi situações e, gente, muito obrigado para quem compartilhou informações. Praticamente o vídeo de hoje todo está em cima de matérias que vocês passaram para mim. Tá com dúvida se eu já tenho matéria ou não? Pode me mandar, tá? Pelo e-mail, quem já tem meu telefone pode passar também, não tem eu não. Eu agradeço de coração. E me passaram situações no Nordeste, inclusive de gente que vai para a agiota para fazer apostas, nós sabemos que isso é realidade, e depois a pessoa tem que dar um sumiço, sumir por um tempo por conta disso. Mas as lojas, as varejistas que tem lá a continha para receber do cara, já não recebe. É muita gente tendo que sumir porque se enterrou em bet. Gente, a coisa é grave. E é lógico que isso arrefeceu. Então na ponta diminuiu. As indústrias de imóveis, eu já falei no vídeo passado, vão ter uma dificuldade porque tem que repassar aumento, só que a carteira de pedido diminuiu. E agora? A margem já vai se apertar.
e nós sabemos que é uma coisa generalizada. É fazer a tarefa de casa e tocar. Vamos ver mais informações? Também ligadas a nós, móveis, eletros e construção civil. A construção civil é o motor para móveis e eletro. Mais da metade de tudo que é vendido de móveis no Brasil vai para novas casas ou reformas. E o Minha Casa Minha Vida bateu recorde, também matéria enviada por amigo. Eu agradeço de coração. Minha Casa Minha Vida, compra de usados disparou e preocupou o setor de construção. Como assim? O Minha Casa Minha Vida também serve, não é só para casinha nova, não. Serve para comprar casa já usada. Só que circula, para moveleiros é interessante, porque a pessoa comprou, ela vai acabar colocando algum móvel junto ali, ela vai dar uma melhoradinha na casa para a cara dela, mas não gera novas construções. E eu não sei você, eu para mim tenho ouvido Minha Casa Minha Vida tão quietinho. E a gente imagina assim, olha, já não faz mais a diferença que tinha. Nós percebíamos muita gente comprando casa, hoje já não existe mais. Não sei se isso foi uma impressão só minha, tá? Compartilho aqui com você. Escreve no comentário do vídeo que está assistindo se você também tinha essa percepção errada. Por quê? Olha aqui o gráfico onde mostra a quantidade desde 2011 do Minha Casa Minha Vida. Gente, em 23 e 24 aumentou mais de 50% em relação ao novo. Estamos falando em 500, 600 mil casas. Isso aqui é casa pra caramba, tá? Quando você tem essa quantidade enorme aqui, vamos colocar 600 mil, igual foi em 2024, 600 mil novos financiamentos, já esquecendo a questão de novo ou usado, para móveis, não sei se isso afeta tanto, mas para o pessoal de construção com certeza, 600 mil casas financiadas, a tendência é que a pessoa tente entrar com alguns móveis novos ali é enorme. Se nós dividirmos em 12 meses, são no mínimo 50 mil casas, 50 mil guarda-roupas por mês, 50 mil colchões por mês. Tem 2 quartos, então pode dobrar. 50 mil cozinhas, 50 mil racks ou painéis, 50 mil jogos de mesa e cadeira. Gente, é móveis pra caramba que pesa assim no Minha Casa Minha Vida. Será que isso aqui também não pesou, esse crescimento que a gente teve nos móveis de 24 para cá, 23, 24, vem crescendo já há bastante tempo? Tem que juntar todas essas informações, inclusive para poder acompanhar como isso tudo vem andando. Seguindo, problemas do nosso motor principal. Quem é o motor principal? O Brasil é um país agrícola. O que acontece? Uma boa parte do PIB, uma boa parte da geração de riqueza vem do agrícola. Como assim? Você planta ou gado ou de qualquer forma, é como se você colocasse na terra R$ 1.000 e a terra te desse 2.000, te desse 1.500. Ela nasce, brota. E isso é um novo dinheiro que entra na economia. Esse dinheiro entra para o fazendeiro. Não, ele circula, tá? O fazendeiro vai gastar esse dinheiro, não vai levar para o céu. De alguma forma ele vai gastar, então faz circular. Quanto mais a agricultura é forte, no Brasil você já ouviu isso muitas vezes, mais dinheiro gerado, mais PIB, mais circula tudo. O problema é que para você ter, desde uma propriedade pequena até uma propriedade muito grande, para você poder comprar os insumos e até vender a safra, é bastante tempo e é muito dinheiro investido. Sobra uma parcela para o agricultor, não é 100% de lucro, isso não existe. É o capital de giro. E muito da agricultura é com o financiamento do Plano Safra, vem sim dinheiro do governo. Mas nós temos um probleminha com isso. Um deles é que o governo já veio com gastos excessivos e faltou dinheiro. Então, o plano safra desse ano já é um pouquinho menor do que o ano passado, em termos reais. Nominalmente não, mas descontando inflação, fazendo uns cálculos lá bem complicados que eu vi, é menos dinheiro disponível. Então, já não dá para contar com uma safra muito grande. E uma coisa que talvez você também não tenha observado, eu também não, estamos com uma Selic de 15%. Então você imagina que, segundo algumas informações que passaram nas matérias, chega a custo de 17, 18. Então o cara planta e daqui a um ano ele já tem que pagar 15, 17% a mais só por ter usado o dinheiro do Plano Safra. Nós já tivemos Selic de 2, de 4%, pesa menos. Lembra quando eu falo sobre indústrias, lojas, todo mundo, quando você tem um sócio banco a coisa pesa? Aqui para o agricultor também. Pequeno agricultor, grande agricultor, não importa. Uma boa parte do lucro da safra está indo para o sistema financeiro porque a taxa Selic é muito alta.
Não estou aqui defendendo lado nenhum, nem governo, nem fora governo. Veja que, de qualquer forma, nesse caso, a taxa Selic, a culpa é do governo por problemas de não ter feito economia. Que seja, o problema é, subiu e agora a agricultura pode sentir. E aí nós não sabemos se essa safra 25, 26 vem realmente mais alta, ou se falta dinheiro, ou se o agricultor, o lucro todo não fica para ele e não volta para a economia, vai para o sistema financeiro. Mas aí o governo está querendo morder mais o sistema financeiro. Lembra a história do BBB, bancos, bets, e aí? Cada vez o imbróglio está aumentando. Mas tem mais algumas informações. Eu ia falar sobre decisões ruins. Como assim decisões? Decisões de empresas mesmo, tá? Achei mais um exemplo. Talvez você tenha ouvido falar de uma matéria sobre a Jaguar, indústria de veículos, que a venda dela despencou 97% após abraçar o marketing woke. O que é isso? Ela tinha uma cara de mais velho, os produtos, quem compra um Jaguar, um cara mais velho, aí eles fizeram algumas campanhas no final do ano passado, começo desse ano, com um pessoal mais alternativo, uma comunicação muito alternativa, e não pegou nada bem, não funcionou. Então, segundo esta matéria, a venda de 2.000 unidades caiu para 50. Gente, caiu 97% do faturamento de uma empresa, acabou com ela. Falei, tá vendo? Uma decisão, pensei comigo. Uma decisão mal tomada, que a gente tem que tomar cuidado na nossa empresa também, pode causar todo esse problema. Mas aí eu falei, poxa, mas 97% é muito. Será que a população se sentiu tão ofendida dessa forma? Eu não gosto de puxar para nada, eu sempre tenho essa pulga atrás da orelha. Aí eu fui pesquisar um pouco mais. E o que eu descobri sobre essa verdade, meia verdade? É uma distorção da mídia de novo. É quando você quer pregar algo. Nesse caso, um lado querendo provar que o outro estava errado, mas não tem nada a ver com mídia. Eu achei a matéria aqui do dia 10 de novembro do ano passado, onde falando que a Jaguar, por conta do processo de transição para eletrificação, ele ia ficar sem vender carro em diversos mercados até 2026. Diante de todo o desfalque no portfólio, que tirou vários veículos de linha, efetivamente deixará de vender veículo em alguns países, por exemplo, no Reino Unido, na Europa. Ou seja, em novembro era previsto que não ia faturar. E aí vem uma matéria dizendo: olha, parou de faturar por isso, em abril. Não é, gente. E aí, qual lado é ruim? É, um lado, o outro lado. Quando você começa a distorcer a realidade para provar que o outro está errado, aí perdeu a razão. Aí é vencer no grito. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por que eu trago essa matéria? Não tem nada a ver com a gente, nada a ver com carro, com os móveis. Toma cuidado com o que você ouve na mídia. Toma cuidado com o que vem para você. Sempre tem uma distorção. O interlocutor, quem está falando, sempre dá uma distorcida. Ou não? Será que eu estou distorcendo também para você? Rapaz, parece teoria da conspiração. E vamos quase encerrando. Queda na inflação do serviço. Opa, isso é bom, Lércio? Mais ou menos. Uma que a queda é muito pequena, tá? 0,19 para 0,16 numa quadricemana. É um negócio muito pequenininho em junho para poder colocar, mas desacelerou, olhando de forma mais grosseira, tá? Desacelerou em 5 de 7 capitais pesquisadas. Significa que a a, a inflação do serviço, na maioria dos lugares colocados, deu uma diminuidinha. Por que eu trago essa matéria? O serviço pesa muito no PIB. Falamos da agricultura, o segundo é serviço. E ele desacelera, poxa, então é bom, a inflação vai cair. Ainda mais com o dólar do jeito que está, a tendência é que caia a inflação e isso melhora o poder aquisitivo. Verdade, isso é real. Mas o fato de diminuir a inflação do serviço pode, não tenho certeza, você comigo vai acompanhar nos próximos dias, pode indicar uma dificuldade. Então você tem uma queda de preço, assim como no móveis, tá? Começa a cair preço porque a venda já não está mais a mesma, o cara começa a fazer uma promoçãozinha, um descontinho. Vão acompanhar se essa queda na inflação é uma estabilização de economia, ou se já começa a vir informações do varejo mais fraquinho. Porque o brasileiro está endividado, porque está gastando na Bet, não sei. Empregado ele tá, renda ele tem. Para onde está indo esse dinheiro? Pode faltar para o comércio, sim. Mais uma matéria interessante aqui. Não se apegue ao passado, reinvente-se. Como assim?
Nova rodada de demissões da Microsoft, 9 mil funcionários. E o pior, já tinha sido 6 mil. Não é pouco, não. Os 9 mil são 4% de tudo que ela tem. Então, lógico, comparando isso, até que não parece tanto. Mas veja, ela está cancelando games. E a hora que eu fui olhar aqui para a parte de games, eles falam que é o melhor posicionamento da empresa para o sucesso em um mercado dinâmico. Traduzo ele para você, tá? O mercado muda demais. Nós temos que adaptar a nossa empresa para onde dá resultado. É uma empresa, não é uma entidade filantrópica. Não podemos esquecer disso. O que é esse mercado de games? Redução inclui divisão de jogos. Xbox. Eu não sei se você joga videogame, mas você deve ter ouvido Xbox. Eu, com 3 filhos, quando eram pequenos, essa palavra Xbox na minha casa era bastante frequente, tá? O choro era iminente quando tinha um joguinho. Hoje, homens formados já não acontece mais. Mas, gente, Xbox, a Microsoft tirou o pé de lançamento de jogos. Tem outro aqui de Candy Crush. Candy Crush, esse nome também, bastante. Tirou o pé, reduzindo 10% da equipe. Não é aquela coisa do amor ao produto, é amor ao resultado. Se aquele produto que você quer e que sempre teve ótimos resultados já não é mais o que deve dar resultado daqui para frente, tem que se reinventar. Se você esperar que os concorrentes todos morram ou baixem ou subam o preço para a gente vender, não vai rolar. Às vezes dói. E é uma pena situações igual essa, demissões, algo assim. Mas a empresa demitiu 4%. Nossa, que malvada! Ou ela está prezando pelos 96% que continuem lá e que possam continuar por muitos anos? Quantas empresas seguraram as mudanças bruscas, seguraram as mudanças que doessem e com isso não deu tempo de salvar ninguém? Pensa sobre isso. Compartilha o vídeo, se liga no canal, dá aqueles clica lá no joinha e todo esse negócio. A maioria não clica, gente. Clica lá, dá uma força, compartilha, manda e-mail, entre no grupo de WhatsApp para receber toda semana no seu WhatsApp esse vídeo. Muito obrigado, até semana que vem. Não esqueça de mandar matéria para mim, hein? Ajuda pra caramba. Obrigado.